noite. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa terceira aula, que vai tratar sobre o tema relacionado à classificação do direito penal. Vamos ver as velocidades do direito penal e as fontes do direito penal. São questões teóricas, sempre do início das doutrinas de direito penal, existem essas classificações em relação ao direito. A primeira delas, que nós vamos pontuar, é uma distinção que se estabelece em relação ao direito penal comum e o direito penal especial. O que está dito aqui no slide? O direito penal comum, ele seria aplicado a todos os cidadãos. Se a aplicação do direito ao caso concreto não demandar jurisdições próprias, sua qualificação será de norma penal comum. Em relação ao direito penal especial, tem seu campo de incidência restrito a uma classe de cidadãos, conforme qualidades particulares. Se a norma objetiva, que é o Código Penal, somente se aplicar por meio de órgãos especiais, constitucionalmente previstos, a norma terá caráter especial. Vamos entender essa primeira classificação dada pela doutrina. O legislador não fala nada disso, mas é a doutrina que vai classificar a questão de um direito penal que se considera comum e outro especial. E por que vai se considerar comum? Em relação ao cidadão, o órgão que vai julgar ele. Esse órgão, ele julga todo e qualquer cidadão? Sim. Então, é um órgão de jurisdição comum. Direito penal comum. Então, está relacionado ao órgão julgador. Existem algumas justiças que são consideradas especiais. São elas a Justiça Militar, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Elas têm uma legislação própria e fazem seus julgamentos. A Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, elas vão julgar pessoas que cometeram crimes. A Justiça do Trabalho não faz julgamento criminal. Não há processo criminal tramitando na Justiça do Trabalho. Se o juiz do trabalho se deparar em uma determinada audiência com uma testemunha que está mentindo, por exemplo, praticando falso testemunho, ele não é competente, ele não tem a atribuição necessária para fazer com que essa pessoa venha a responder perante ele um processo penal. Não existe justiça do trabalho penal, não existe. O que esse juiz do trabalho tem que fazer? Ele tem que pegar os autos, pegar a materialidade em relação ao que foi produzido desse falso testemunho e remeter para a justiça criminal, que será competente em relação a esse procedimento. Justiça especial, que é um órgão especial capaz de tramitar processos criminais, somente a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Crimes da Justiça Militar: motim, revolta, violência contra superior, reunião ilícita, recusa de obediência, publicação de crítica indevida, deserção, dormir em serviço, é um crime militar. O sujeito está lá na guarda do quartel e está dormindo. É um crime. Está dormindo. Só o fato dele estar dormindo se caracteriza um crime militar. As omissões dos oficiais em relação aos subordinados, o abandono de posto, outros crimes em serviço, todos são considerados crimes militares,
sujeitos à legislação militar. E a justiça eleitoral? Tem a falsidade ideológica eleitoral, tem a boca de urna, tem a compra de votos, a inscrição fraudulenta de eleitor. São crimes próprios do Código Eleitoral. A justiça militar, onde é que ela está com sua fundamentação na Constituição? No artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, vai dizer o seguinte: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então, você vê que o texto legal da Constituição asseverou que a competência para julgar os crimes é da Justiça Militar. Então, é considerado um direito penal especial, esse direito penal militar. E a questão do embasamento em relação aos crimes eleitorais. Por que a Justiça Eleitoral ela tem competência, no sentido de atribuição, para julgar os crimes que são previstos no Código Eleitoral? A lei eleitoral é a lei número 4.735, de 1965. Diz o artigo 35 do Código Eleitoral. Compete aos juízes, inciso 2, processar e julgar os crimes eleitorais, e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. Portanto, todos esses crimes que eu falei, falsidade ideológica eleitoral, boca de urna, compra de votos, inscrição fraudulenta, justiça especial, justiça eleitoral. É o juiz eleitoral que vai tramitar esse processo em relação ao crime. E na justiça militar, todos aqueles crimes, a justiça são duas justiças especiais. Olha a estrutura do Poder Judiciário. Só para você ter a noção, você que, em regra, está no segundo semestre, mas veja a estrutura do Poder Judiciário, como ela é disposta. Nós temos o Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar, todos abaixo de quem? Do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão máximo, é o órgão máximo da justiça brasileira, Supremo Tribunal Federal. Abaixo aqui, vamos aqui pelos juízes de direito e os juízes federais. Os juízes de direito e os juízes federais, eles estão na justiça comum. Por quê? Porque são crimes comuns. Vão julgar lá o roubo, o furto, o homicídio, o latrocínio. E quando há um recurso, vai subir. Se for a justiça comum estadual, o juiz de direito, sobe para o Tribunal de Justiça. Se for na Justiça Federal, havendo recurso, vai para o Tribunal Regional Federal, e aí a instância superior é o Superior Tribunal de Justiça, sempre em grau de recurso. Juízes do Trabalho, instância superior é o Tribunal Regional do Trabalho, posteriormente o Tribunal Superior do Trabalho, até chegar ao Supremo Tribunal Federal, mas esse não tem causas criminais. E os juízes eleitorais, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, até chegar à instância máxima, Supremo Tribunal Federal. E os juízes militares, Superior Tribunal Militar. Essa é a estrutura do Poder Judiciário, e vocês notam aí que existem as justiças especiais, que é a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar. As outras duas, que é a Justiça Estadual e a Justiça Federal, que é a União, estará na Justiça, no Direito Penal Comum.
Mais uma classificação trazida pelos doutrinadores se refere a um direito penal material e um direito penal formal, material ou substantivo. Esse direito penal substantivo ele é representado pela lei penal, que define as condutas típicas e estabelece as sanções. Quem é ele? O nosso direito penal, que nós estamos estudando aqui a partir de agora, nesse semestre. Então, você tem o Código Penal, que é a lei penal, que vai do artigo 1º até o 361, mas também leis especiais, leis que são consideradas como extravagantes, onde há também a descrição de condutas criminosas, são considerados como um direito penal material. É um direito que se materializa. Através de quê? De definição de condutas dentro do preceito da legalidade. Há de haver a definição da conduta incriminadora e a descrição da sanção penal para haver o crime. Então, crime, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, você tem ali uma conduta tipificada. O legislador ele traz modelos, moldes. Cada artigo é um molde que o legislador vai descrever uma conduta. A descrição ela é realizada através desse tipo penal. Cada artigo do Código Penal se denomina de tipo penal. Quando há a descrição da conduta, é chamado de preceito primário. Quando há a sanção penal, é chamado de preceito secundário. E o que seria o direito formal, também chamado de adjetivo? É o direito processual penal, que determina as regras de aplicação do direito penal substantivo. A partir do momento que o indivíduo comete um crime, passa o Estado a poder exercer um dever de poder, exercer o ius puniendi, o direito de punir. E aí ele vai fazer isso através de quê? Como vai formalizar o direito material? Através do direito formal. É a forma. É o devido processo legal. Lá no Código de Processo Penal, que vai formalizar, vai trazer prazo de defesa, prazo para a interposição da denúncia, o prazo para apresentação de recursos, os incidentes, quando e quem deve ser ouvido primeiro na instrução processual penal. Tudo isso está descrito no Código de Processo Penal, porque faz uma formalização, faz toda uma metodologia para se chegar ao fim em que o juiz vai proferir a sentença penal condenatória. E após, ainda tem a possibilidade dos recursos. Então, é através do Código de Processo Penal. Direito penal formal é o processo penal, direito penal material seria o direito penal, o Código Penal. Outra classificação trazida pela doutrina, os doutrinadores, de forma praticamente pacífica, eles trazem todas essas classificações que eu estou aqui apresentando. Pode ser que você tenha, na sua doutrina, uma ou outra classificação que não esteja aqui, ou que você esteja com um doutrinador que não tenha colocado essa classificação. Mas a regra é que eles tragam essas classificações que nós estamos estudando agora. O direito penal objetivo, diferente do direito penal subjetivo. O que seria o direito penal objetivo? É o conjunto de leis penais vigentes no país. As normas penais vigentes no país estão estabelecidas tanto no Código Penal quanto nas leis especiais, extravagantes. Que são essas leis extravagantes? É o Estatuto do Desarmamento, que vai conter lá descrição de condutas criminosas, a lei antidrogas, a lei de licitações, lei que trata do meio ambiente, do trânsito. Então, em algum capítulo, vai se definir condutas
e a sanção penal. Portanto, são consideradas também leis penais. Então, é o direito penal objetivo. São as leis penais que estão vigentes no país. E o direito penal subjetivo? É o que eu falei há pouco. A partir do momento que há o cometimento do crime, o Estado tem um dever de punir. Dever de exercer o ius puniendi. Esse dever que o Estado tem em fazer com que haja a vingança pública é um direito penal subjetivo. O Estado, a partir do momento que as regras de direito determinam que haja um procedimento, o Estado tem que agir. Mas esse monopólio estatal, porque somente o Estado, em regra, deve poder exercer esse ius puniendi, esse direito de punir. Ele encontra limitações. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. O Estado também vai ser limitado sob 3 condições. Uma, a questão temporal, o tempo em relação ao cometimento do crime. Se você cometer um crime, você deve ser julgado, deve haver um processo para você apresentar suas provas, não ser punido com a pena acima do necessário. Então, todo o devido processo legal deve ser estabelecido. Só que você não pode também ficar à mercê do Estado para sempre, esperando de forma indefinida que o Estado venha e movimente seus órgãos públicos, a polícia, o Ministério Público, a Justiça, o Poder Judiciário, para que haja o devido processo em relação a você. Aí você cometeu um crime com 18 anos e aos 80 anos chega um oficial de justiça batendo na tua porta, dizendo que agora tu vai ser intimado para responder pelo crime. Não. Tem uma limitação. Essa limitação é a limitação de tempo. Essa limitação de tempo no direito penal é chamado de prescrição. A prescrição ela acaba sendo uma punição contra o próprio Estado, porque vai se chegar a um limite em que, se o Estado não agir, prescreveu. Ele não poderá mais exercer o direito que ele tinha de punir o indivíduo que praticou o crime. Ele vai ter a prescrição e o sujeito não poderá mais vir a ser punido. Alguns crimes, eles são imprescritíveis. Lá no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 42 e no 44, nós temos o racismo como um crime imprescritível, inciso 42 do artigo 5º da Constituição, e nós temos no artigo 44, no artigo 5º, inciso 44, a ação de grupos militares, armados, civis, grupos armados civis ou militares, que atentem contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. São crimes também imprescritíveis. Esse pode passar o tempo que for, o Estado sempre poderá vir a fazer a punição em relação ao indivíduo. O Gabriel Dantas está perguntando aqui em quanto tempo uma lei prescreve. Na verdade, não seria lei, o crime, né? Em quanto tempo um crime prescreve? É um prazo fixo para todos, cada lei tem o seu prazo. Bom, Gabriel, tem os crimes imprescritíveis, que nunca prescrevem, como esses que eu falei, e tem uma tabela no seu Código Penal, no nosso Código Penal, que está no artigo 109 do Código Penal. Nessa tabela, tem o quantitativo de tempo para que haja a prescrição. Se o Estado não agir em crimes cuja pena ela seja maior que 12 anos, esses crimes vão prescrever em 20 anos. Então, o crime cuja pena for maior que 12 anos, tipo um homicídio qualificado,
que tem a pena entre 12 e 30 anos. Esse crime vai prescrever em 20 anos. O Estado tem 20 anos para agir, para fazer com que haja, de fato, a sanção penal, para que o Estado haja a fim de fazer com que o indivíduo seja punido. Se não agir nesses 20 anos, o crime aconteceu lá no Bom Jardim, está com 20 anos, ninguém fez nada, está prescrito. Entre 8 e 12 anos, isso na pena máxima. Todo crime tem uma pena entre o mínimo e o máximo. Então, você vai verificar a pena em seu máximo. Isso em regra. Em regra por quê? Porque a pena é abstrato. O crime de homicídio tem a pena do crime qualificado entre 12 a 30. Isso é abstrato. O juiz, quando condena, quando faz com que o indivíduo vá ser sentenciado e punido pelo crime, ele já vai punir em uma pena em concreto. Vamos supor que o juiz estabeleceu a pena para o crime, para um determinado homicídio de 15 anos e 6 meses. Essa pena é em concreto. Aí você tem que pegar a pena em concreto e ir para a tabela do artigo 109 para verificar se o crime já prescreveu ou não. Os crimes que têm pena entre 4 a 8 anos vão prescrever em 12 anos. Crimes que têm pena entre 2 e 4 anos vai prescrever em 8. Entre 1 a 4 anos, entre 1 a 2 anos, vai prescrever em 2 anos. E os crimes cuja pena seja inferior a 1 ano, prescreve em 3 anos. Esse é o prazo prescricional adotado pelo Código Penal. A questão temporal, falei. Agora a questão espacial. E a gente vai voltar a falar sobre a prescrição mais à frente. Questão espacial. O princípio da territorialidade. Em regra, só se aplica a lei penal brasileira no território brasileiro. Que regra? Onde está essa regra? No artigo 5º do Código Penal. A regra é que o crime praticado em território brasileiro seja punido conforme nossa legislação. Há exceção a essa regra? Sim. As convenções e tratados de direito internacional. Mas a questão espacial é que crime ocorrido no território, somente legislação penal brasileira. Mas se ocorrer em outro território, nós, brasileiro, nós não estamos em Cuba. O sujeito é livre, ele pode ir embora, morar em outro país, mas ele vai ter que respeitar as leis daquele local. Se ele praticar um crime lá fora, o Brasil não vai intervir, não vai mandar agentes da Polícia Federal para resgatar esse sujeito. Não. Ele cometeu crime lá fora, ele vai ser punido conforme a legislação daquele país. A não ser que o artigo 7º do Código Penal trate de forma diversa, que é a questão da extraterritorialidade, que é uma condição em que o Estado brasileiro pode exercer a sua legislação brasileira em crimes ocorridos fora do nosso território. Mas a regra que rege é o princípio da territorialidade. Então, crimes ocorridos no nosso território. É um limite à ação da lei penal brasileira. E o modo, princípio da dignidade da pessoa humana. Há de ser respeitados não apenas a forma, não apenas a descrição da conduta dentro do princípio da legalidade, de você somente vir a ser preso, ser punido, se houver a descrição daquela conduta e a sanção penal. Além disso, é necessário a questão do conteúdo, que é conteúdo material, que sejam respeitados os princípios constitucionais estabelecidos no artigo 5º, quer estejam expressamente, quer implicitamente, princípio da dignidade da pessoa humana, da insignificância, princípio da culpabilidade, da anterioridade da lei, princípio da lesividade, da personificação da pena, da individualização da pena. Todos esses princípios, eles vão pontuar o Estado em relação ao seu limite de punição. Então, o Estado não pode estar punindo de qualquer forma. É no limite da lei e dentro dos princípios e regras que a própria Constituição
pode e estabelece. Agora, cuidado. Há um caso em que o Estado tolera a punição privada, paralela à punição estatal. Que caso é esse? O Estatuto do Índio é a Lei 6.061, de 1973. Por essa lei, em seu artigo 57, diz: será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida, em qualquer caso, a pena de morte. Vejam, então, Professor, é possível professor? que a punição possa ser estabelecida Professor? através de uma vingança privada, que não é o Estado que vai impor. O próprio Estado deu essa possibilidade. Possibilitou, no caso dos índios, em que haja uma questão entre grupos tribais, eles mesmos poderem estabelecer uma sanção penal. Então, o Estado abre mão do ius puniendi, dele mesmo punir o indivíduo nessa questão dos indígenas. Isso fere a Constituição Federal? Não. Vejam o que diz o artigo 231 do texto constitucional. Aqui, só um instantinho, o Geobson está pedindo para entrar, eu não estou vendo. Não vi a entrada do Geobson. O Elias, onde é que está? Já entrou o Geobson, ok. Veja se o Elias retorna aí para poder entrar, que eu não vi na hora que ele pediu para entrar. Então, texto constitucional, voltando aqui, se ele voltar aqui a solicitar. Virgínia está me perguntando qual o artigo. Se for 109 do Código Penal, ele é sobre a prescrição. 109 da prescrição. Aqui dos índios é o 57 e o 231 do texto constitucional. Se o Elias retornar, vocês me avisem para poder fazer essa permissão. O Gustavo está me perguntando sobre a questão de estrangeiro. Professor, quando o crime for cometido em um barco brasileiro, em águas estrangeiras, a lei aplicável será do país estrangeiro ou a brasileira? Aí nós vamos estudar ainda o artigo 5º, o artigo 7º do Código Penal, que fala de territorialidade e extraterritorialidade. Mas se o crime foi um barco brasileiro, você tem que identificar, Gustavo, se o barco, a embarcação, ela é de natureza pública ou privada. Se for de natureza pública, a lei penal será brasileira. Se for de um navio privado, um navio particular, um navio a turismo, e ele esteja em águas estrangeiras, a lei aplicável será do país estrangeiro. Artigo 5º e artigo 7º. Voltando aqui. Então, o próprio texto constitucional diz, no artigo 231, o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Portanto,
essa possibilidade dos grupos, eles mesmos, poderem exercer o direito penal, é possível. E aí traz uma exceção ao monopólio do Estado em exercer o ius puniendi. Teve um caso que ocorreu em 2015. Um índio de uma tribo Manaó-Pium, lá da reserva Raposa Serra da Lua. O que aconteceu com esse índio? Ele se envolveu em uma contenda, uma disputa, com outro índio. E ele acabou tirando a vida desse rapaz. Então, ele praticou um homicídio do artigo 121 do Código Penal. Só que os líderes da tribo, eles fizeram um julgamento. E do julgamento que foi realizado, eles determinaram como pena esse indivíduo ter que fazer uma casa nova para mulher do morto. Eles determinaram que ele ficasse 5 anos afastado da tribo que ele estava. Ele foi recolocado em outra tribo, uma tribo denominada Wai-Wai. Ele teve que aprender essa língua da outra tribo. Ele foi proibido de se ausentar da região sem a permissão dos líderes tribais. Então, todas essas possibilidades foram realizadas, essas possibilidades em relação ao julgamento. Houve um julgamento e houve a punição. E essa punição, ela teve que ser convalidada pelo Estado. De que forma? O Ministério Público lá de Roraima, estado onde a tribo ela se localiza, eles tentaram denunciar, promover uma ação penal ainda contra esse índio. Só que isso caracterizaria um bis in idem, uma dupla punição, já que ele já tinha sido julgado e punido. Como ele poderia vir a ser punido novamente? Então, o Tribunal de Justiça de Roraima determinou, então, o arquivamento de todos os autos. Por quê? Porque feria a Constituição no artigo 231 e porque o Estatuto do Índio permitia essa possibilidade de julgamento perante a própria tribo. Esse julgamento privado, essa punição privada que nós estamos vendo aí, não confundam com a possibilidade da legítima defesa. Quando eu ajo em legítima defesa, é uma reação a uma injusta provocação. Alguém está vindo contra mim, me agredindo, e eu vou reagir. Então, eu não exerço uma punição. O Estado não me permite punir. O Estado me permite reagir. Então, o Estado não permite que eu puna, que não entraria nesse caso. Somente os índios podem ter essa possibilidade de eles mesmos punirem. Também não confundam com o Tribunal Penal Internacional, o TPI, que nós ainda vamos estudar quando estudarmos lá o artigo 5º até o 9º do Código Penal, o direito internacional. O Tribunal Penal Internacional, que foi criado através do Estatuto de Roma, ele determina que o Brasil possa entregar um indivíduo aqui do Brasil para ser julgado lá. Mas essa possibilidade, ela é contemplada no próprio texto constitucional, salvo engano, no artigo 5º, parágrafo 4º, em que o Brasil ele permite a complementariedade. O Tribunal Penal Internacional ele é subsidiário e ele é complementar à nossa lei penal. Então, não há que se confundir nem a legítima defesa, nem o Tribunal Penal Internacional, e também não confundam a ação penal privada. Quando um crime ocorre, determinados crimes, eles têm ação penal pública.
Então, o Estado tem que agir de qualquer forma. Ação penal pública incondicionada. Os crimes mais graves, roubo, homicídio, extorsão mediante sequestro, esses crimes, independente do querer da vítima, o Estado age. Mas existem outros crimes em que o Estado dá essa possibilidade, permite à vítima dizer se ela quer prosseguir na ação ou não. Por quê? Porque as consequências dela promover a ação podem ser maléficas a ela. Por exemplo, uma ameaça, crime de ameaça, crime de violação de domicílio, crime de injúria, crime de difamação, de calúnia. São crimes em que a necessidade da vítima representar, ela querer que haja o prosseguimento da ação. Então, não é um poder que ela tem em punir o autor do crime, diferentemente. Tem aqui uma pergunta. Comentar sobre a legítima defesa da honra, a gente vai, senão vai trazer um pouquinho de problema aqui em relação ao conteúdo, porque lá da legítima defesa a gente vai ver no artigo 23 do Código Penal, 25 do Código Penal, e aí a gente traz com minúcia a questão da legítima defesa, vai. Mas se depois você tiver uma pergunta específica, depois me manda que eu posso responder tanto por torpedo quanto WhatsApp para adiantar esse conteúdo para você em relação à legítima defesa, legítima defesa da honra e as outras formas de legítima defesa, porque realmente é um assunto palpitante. Vamos entrar agora em uma outra classificação, e essa classificação do direito penal, em velocidades do direito penal, também é um braço da matéria de política criminal. Mas tanto em política criminal quanto em direito penal, nós temos tido uma sedimentação desse conteúdo doutrinário, teórico, em relação ao direito penal, ele ser estabelecido em velocidades do direito penal. Quem idealizou essa teoria foi o professor catedrático professor espanhol Silva Sanches. Ao analisar as alterações do direito penal ao longo dos anos, como se passasse por velocidade. Então, ele fez uma análise do direito penal, entendendo que alguns crimes eles deveriam ter uma celeridade maior, que alguns crimes, pela sua gravidade, pela sua complexidade, eles gozam de certos direitos. Então, ele fez toda uma análise, toda uma sedimentação, toda uma fundamentação teórica para trazer essas velocidades. E ele fez em 3 velocidades. Mas essa teoria trazida pelo professor Silva Sanches, ela trouxe tanta discussão que já doutrinadores já têm a 4ª velocidade do direito penal. Vamos aqui tentar ter os primeiros entendimentos acerca dessas velocidades, mas certamente peço a vocês que façam depois pesquisas em relação a essas velocidades para ter uma maior compreensão e aprofundamento em relação a elas. A primeira velocidade se refere a quê? Seria composto por um direito penal de garantias, preservando as liberdades individuais. Os crimes teriam penas mais graves, muitas delas privativas de liberdade, mas os réus gozariam de ampla defesa, contraditório e todos os componentes do devido processo legal. É chamado também do direito penal nuclear, é o núcleo. Então, é como se existisse a aplicação de penas privativas de liberdade. É o nosso direito, o direito que aí está, essa primeira velocidade.
Então, crimes como homicídio, roubo, furto, estelionato, apropriação indébita, todos os crimes graves, eles devem ser punidos. Com o quê? Com penas privativas de liberdade. O indivíduo deve ter um processo adequado, o devido processo legal, com prazos determinados para isso. Então, essa seria a primeira velocidade do direito penal. A segunda velocidade do direito penal, também chamado de direito penal periférico, diz o seguinte: evidenciaria um direito penal mais dinâmico, restringindo certos direitos e garantias para atingir, em compensação, penas mais rápidas, como as restritivas de direito e multas. Então, nessa segunda velocidade, se abandonaria o pressuposto de só haver pena privativa de liberdade, podendo haver as penas ditas penas alternativas. Um bom exemplo disso é a Lei 9.099, de 1995, que criou os juizados especiais cíveis e criminais. Nele é possível o instituto da transação penal. O sujeito, ele, antes de haver o julgamento, ele pode transacionar. Ele pode dizer que ele aceita as condições impostas para que não haja punição e que não gere antecedentes, para que não haja, de fato, uma condenação criminal. Existe também a possibilidade de você não precisar de um advogado. Não há um processo e nem denúncia nos juizados, em determinados casos. Outro exemplo, a Lei Antidrogas. A Lei 11.343, de 2006, é a Lei Antidrogas. No seu artigo 28, ela trata da questão da pessoa que é pega com substância entorpecente que se presuma para consumo próprio. Antigamente se impõe a privação de liberdade. Hoje em dia não mais. Esse indivíduo, ele não tem mais pena privativa de liberdade. A ele se colocou medidas alternativas. Tudo que não for privação de liberdade é considerado como medidas alternativas. Então, o juiz, quando vai condenar pelo crime do artigo 28, ele pode condenar com advertência, com a determinação de que o indivíduo vá frequentar centros de reabilitação, pode determinar a prestação de serviço comunitário. Então, todas essas são medidas que não vão representar prisão. São medidas alternativas, portanto, seria a segunda velocidade do direito penal. Terceira velocidade. Terceira velocidade. No que consistiria essa terceira velocidade? Do meu xará aí, Gunther Jacob. Terceira velocidade. Representaria a amenização dos direitos e garantias fundamentais, sem nenhuma compensação no campo das penas, pois elas seriam mais graves e daria, então, fundamento a um sistema penal mais rigoroso. Ligação com o direito penal do inimigo, do autor Gunther Jacobs. Essa terceira velocidade do direito penal, ela vai acabar mesclando a primeira velocidade com a segunda velocidade, porque ela vai utilizar tanto as penas privativas de liberdade, mas vai permitir também flexibilizar as garantias materiais e processuais. Por exemplo, você tem a interceptação telefônica. Quando o juiz autoriza uma interceptação telefônica, ele está ali quebrando direitos e garantias. Porque se ele autorizou alguém a escutar o que eu digo, a ter os meus dados, a ter
todos os meus dados, as minhas conversas, os meus dados fiscais sendo quebrados para que outras pessoas possam estar vendo. Então, ele trouxe ali uma possibilidade de restringindo uma garantia minha, um direito. O uso de tornozeleira eletrônica também é outro exemplo de uma terceira velocidade do direito. Por quê? Porque ele, embora não vá privar mais a liberdade do sujeito, o sujeito vai estar em outro ambiente, que não é o cárcere, mas ele está com a tornozeleira. Aquilo dali não é uma coisa boa. As pessoas visualizam e têm a inteira convicção de que aquele indivíduo está respondendo ou já é condenado da justiça. Nós tivemos também a lei dos crimes hediondos, que puniu de forma mais grave alguns crimes. A lei 8.072 de 1990, ela trouxe os crimes hediondos, e equiparando alguns crimes também como hediondos. O homicídio qualificado, o estupro, a extorsão mediante sequestro, o latrocínio, o roubo qualificado, a falsificação de medicamentos. Então, tem a tortura, o tráfico de drogas, todos esses crimes são considerados hediondos. E aí o legislador estabeleceu condições diferenciadas para quem cometer esses crimes, de forma o quê? Mais grave, mais penosa. Então, ele não tem a quantidade de possibilidades que um crime comum teria. E também há a possibilidade, na terceira velocidade, do endurecimento da execução da pena. Por exemplo, o regime disciplinar diferenciado é uma forma de cumprimento da pena em que o indivíduo pode ficar absolutamente isolado dos outros presos, cumprindo restrições mais severas. Então, está dentro desse direito penal do inimigo, dentro dessa terceira velocidade do direito penal. E a lei do terrorismo também. A quarta velocidade. A quarta velocidade está ligada ao direito internacional, dizendo respeito aos julgamentos penais nesse cenário. Em face da gravidade dos crimes, haveria a diminuição dos direitos e garantias fundamentais. É também chamado de neopunitivismo, nova forma de punir. Então, se tenta, isso daqui já não é do autor espanhol, aqui já é a construção de outros doutrinadores, essa quarta velocidade. Então, se tenta globalizar a justiça penal, para que exista uma justiça universal, uma justiça que possa punir ditadores, déspotas, monarcas que violam direitos fundamentais, que praticam crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão, que violam os direitos humanos de forma a abranger a coletividade. Então, quando existiu o julgamento de Nuremberg, né, que apurou a questão das atrocidades do nazismo após a Segunda Guerra Mundial, começaram a discutir a necessidade da criação de tribunais penais internacionais que abrangessem todos os países, porque lá naquele local não seria possível estabelecer uma justiça equitativa, isonômica, já que o indivíduo estava lá durante tanto tempo praticando atrocidades. Como é que indivíduos que agora tomaram poder vão fazer esse julgamento? Então, era necessário o quê? Encaminhar para outro local, para outra justiça. E aí advém a criação do Tribunal Penal Internacional, que nós vamos ainda estudar. Mas esse assunto das velocidades do direito penal é um assunto muito interessante, que os doutrinadores têm se debruçado e muitos autores têm escrito e estudado bastante. É um tema muito interessante e eu peço a vocês que depois façam pesquisas em relação a isso.
O Fernando está perguntando sobre a questão das tornozeleiras eletrônicas. A lei de execuções penais, ela autoriza, em determinados casos, é muito importante para que não haja uma superpopulação carcerária, que já há, mas o objetivo maior é tirar a pessoa, medidas alternativas ao cárcere. A tornozeleira eletrônica é uma medida alternativa, fazer com que o indivíduo não fique na prisão, porque é uma prisão, ela só faz com que o indivíduo ele fique pior. E, além de tudo, é custo para o Estado. Além da perversão que é o indivíduo estar na lei da sobrevivência, ele tem que sobreviver dentro do cárcere, também o Estado arca com uma despesa enorme com esse sistema absolutamente falido, que é o sistema prisional. Então, todas as possibilidades de tirar o indivíduo do cárcere são positivas, desde que não sejam crimes tão graves, crimes que possam, e a partir do momento que se avalie a questão de culpabilidade, a questão social, a questão de personalidade, saber se o indivíduo realmente merece o benefício, para não ser dado de qualquer forma, e não colocar a nossa sociedade cada vez mais em risco. Vamos aqui ao tema, agora, sair da questão das velocidades, vamos ao tema das fontes do direito penal. Olha que saudade da fonte da Unifor. Então, o que é fonte? Fonte é a origem, de onde vem. Então, se a fonte é de onde vem essa água, vamos entender de onde vem o direito penal. Como é que esse direito penal surge? É o decálogo de Moisés? É trazido como? São extraterrestres que chegam aqui e colocam esse direito penal? Vamos entender de onde vem, de onde se origina. A primeira pista está aí. De onde vem o nosso direito penal? Quem é que está elaborando essas leis? Nosso Congresso, a União, através do processo adequado, legislativo, é quem vai fazer, materializar, é quem vai produzir, quem vai fabricar o direito penal. A fábrica está aí. Agora, como ele nos chega? Qual é a fonte de conhecimento? Como nos chega esse direito penal? Através da lei, do nosso Código Penal. É através desse conhecimento da população, das leis penais, do Código Penal, é através dele que nós tomamos conhecimento desse direito penal. Então, as fontes do direito têm a ver com a fonte de conhecimento e a fonte de produção. E aí a gente vai trazer aqui o que a doutrina mais moderna assevera em relação às fontes do direito. Fontan Balestre diz: na ciência jurídica, fala-se em fontes do direito, atribuindo-se à palavra uma dupla significação. Primeiro, devemos entender por fonte o sujeito que dita ou do qual emanam as normas jurídicas. Então, quem é o sujeito? De onde é que está vindo? Congresso Nacional da União. Segundo, o modo ou meio pelo qual se manifesta a vontade jurídica, quer dizer, a forma como o direito objetivo se cristaliza na vida social, que é através do Código Penal. Nós temos aí um quadro que vai nos trazer as fontes do direito penal, que elas são trazidas pela doutrina de duas formas. Fontes materiais que são chamadas também fontes de produção, quem produz, em regra, a União, o Estado Federal, a União. Como exceção, nós vamos ver no artigo 22, parágrafo único, que há uma exceção a essa possibilidade de somente a União legislar sobre direito penal, de descrever condutas criminosas, nosso Congresso Nacional. E as fontes formais,
fontes de cognição ou de conhecimento. Essas fontes formais, elas são classificadas como imediatas. Essa doutrina moderna, ela tem trazido as fontes do direito penal, e nós estamos estudando aqui, de acordo com o novo conceito do Supremo Tribunal Federal. Então, a doutrina mais moderna tem trazido esse conceito, e é por ele que nós vamos nos abalizar para o estudo desse conteúdo. Então, o direito fonte imediata é o direito incriminador, pode ser a lei, os atos administrativos complementares das normas penais em branco, portaria do Ministério Público, vamos ver. B, direito não incriminador, seria a Constituição, os tratados internacionais e jurisprudências, com as súmulas vinculantes. E 2, fontes formais imediatas, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, vamos entender, vamos aprofundar cada um desses itens para o completo entendimento seu acerca das fontes do direito penal. Primeiro delas é a fonte material. Fonte material, somente a União. Somente a União é capaz de legislar sobre direito penal. Professor, onde é que o senhor encontrou isso? No texto da Constituição Federal, artigo 22, que diz: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Isso quer dizer que se um vereador de Fortaleza for atrás de querer trazer como crime que o ciclista que esteja no calçadão, ele possa ser punido com a pena de reclusão de 1 ano a 6 anos, é absolutamente inconstitucional. Por quê? Porque ele não tem competência. A Câmara Municipal de Fortaleza não tem essa competência. A Assembleia Legislativa, um deputado estadual, não tem essa competência. De quê? De legislar sobre direito penal. Não pode estar inventando. E é muito comum, e você vai ver agora nessa época de eleição para vereador, para prefeito, sempre tem alguém inventando, dizendo que vai fazer com que haja a pena de morte e alterar o Código Penal. É plataforma. Mas somente quem pode legislar sobre direito penal é a União. E através de quem? Congresso Nacional, deputados federais e nossos senadores. Tem alguma exceção a essa possibilidade? Já falei que tem. Está no parágrafo único do artigo 22, que diz o seguinte: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, é possível, através de lei complementar de difícil tramitação, porque requer uma votação em maioria absoluta. Normalmente, as leis penais, elas são são tramitadas através de lei ordinária, que é um processo mais célere e com menos dificuldade em relação às votações, mas tem que ser através de uma lei complementar sobre uma matéria específica. O que é uma matéria específica? Que só tem naquele estado. Só tem no estado do Ceará, só tem em Alagoas, só tem em São Paulo, só tem no Rio Grande do Sul essa situação. E aí o estado está solicitando a autorização do Congresso Nacional para que seja autorizada a Assembleia Legislativa do Estado legislar sobre essa matéria. Tem aqui no estado do Ceará o pessoal que vai para as embarcações, fugiu aqui o nome. Mês de agosto, normalmente nem vão para o mar. Os jangadeiros. Fugiu o nome.
os jangadeiros. Então, imagine que só aqui no estado do Ceará tem a questão dos jangadeiros. E há uma disputa, uma briga muito grande entre eles. Eles jogam aqueles botijões de gás, explodem para ter uma pesca maior de peixes, eles brigam entre si, e aí o estado do Ceará viu que era necessário legislar sobre essas condutas aqui, ou impondo penas mais severas, ou trazendo descrição de crimes que até então não existiam. É uma matéria específica. O estado do Ceará tem que pedir autorização à União para que, através do Congresso Nacional, possibilite o Estado do Ceará, pela sua Assembleia Legislativa, legislar sobre direito penal. Então, o parágrafo único do artigo 22 não será toda e qualquer matéria que deverá ser alvo da atividade legislativa na hipótese. Para tal competência em favor do Estado-membro, é necessário, primeiro, a necessidade de uma lei complementar e, segundo, a delegação limita-se a questões específicas de direito penal. Fonte imediata do Código. Fonte imediata, formal. Fonte formal imediata do direito penal é a lei. É através da lei que nós tomamos conhecimento do Código Penal. O Código Penal, ele é uma garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado. Então, eu tenho um código na mão antes de cometer o crime. Eu estou respaldado nele, porque eu sei que eu só serei punido se o que eu fizer estiver constando aqui, estiver descrito. E eu sei também que essa punição que o Estado possa me proporcionar, possa me trazer como consequência do crime que eu pratiquei, somente será entre os limites estabelecidos nesse Código Penal. A decisão de praticar o crime é minha. Eu decido se vou praticar ou não. Eu decido se eu aguento essa pena ou não. Então, a fonte formal imediata é a lei. O Código Penal, a lei penal. Fonte formal imediata, e essa fonte formal imediata é direito incriminador. É a única fonte formal imediata que descreve conduta e comina sanção penal. As outras não são incriminadoras. Vão trazer significado, vão trazer conhecimento ao direito penal, sem, no entanto, trazer culminação de pena, descrição de conduta e a consequente sanção penal. Então, os tratados internacionais são considerados fontes formais imediatas do direito penal, não de forma não incriminadora. Os tratados internacionais que o Brasil assinou têm força de lei ordinária. Se o tratado internacional versar sobre direitos humanos e for aprovado pelo Congresso Nacional com procedimento da emenda constitucional, aprovado por 2 turnos das 2 casas do Congresso Nacional e por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ele ingressa no direito brasileiro, com força de emenda constitucional. O tratado terá força e hierarquia de emenda constitucional. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o tratado que trata sobre direitos humanos que não for aprovado pelo procedimento especial da emenda constitucional ingressará no direito brasileiro com status de norma infraconstitucional e supralegal, acima da lei, supralegal, e abaixo da Constituição Federal, infraconstitucional. Efeitos desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a partir de 2008, o Supremo Tribunal Federal entendeu não ser possível a prisão cível do depositário infiel. O STF entendeu que a prisão cível é possível somente para o devedor voluntário de alimentos. Então, você tem aí os tratados internacionais, dê uma olhadinha depois no artigo 5º, em seus parágrafos, acerca dessas questões em relação aos tratados internacionais que são importantes como fontes de conhecimento do direito penal. Não vai servir para incriminar ninguém, mas vai servir como interpretação e como forma de absolver, de fazer com que o indivíduo não vá responder por determinado crime, como essa questão aí que você viu
do depositário infiel, aquele que tinha um bem, tipo uma moto, eu fiz um leasing, estava pagando, depois não paguei mais, veio a justiça querendo me tomar o bem, mas o juiz me determinou que eu ficasse com esse bem, mas depois eu me desfiz dele. O que acontecia? O juiz decretava a prisão. Era dívida. Hoje em dia isso ainda pode acontecer? Não mais, porque o Supremo Tribunal Federal disse que dívida somente a do depositário, a da questão do devedor de pensão alimentícia. Fontes formais imediatas também há jurisprudências. São regras gerais que se extraem das reiteradas decisões dos tribunais, ou mesma decisão interpretativa. Sempre que questões jurídicas são decididas reiteradamente, no mesmo modo, temos o surgimento da jurisprudência. Por ser fonte indireta do direito, o juiz não fica vinculado à sua aplicação, mas terá nela importantes subsídios para decidir o caso que lhe for apresentado. Então, as jurisprudências são decisões reiteradas dos tribunais superiores. O juiz de primeira instância, ele não está adstrito, ele não é obrigado a seguir a jurisprudência, é uma forma de orientá-lo. Por quê? Porque as decisões dos tribunais superiores, elas são dessa forma. E o juiz não gosta de ter suas decisões condenatórias alteradas. Por quê? Porque atrapalha na promoção dele, por merecimento. Toda vez que ele decide, aí vem um tribunal superior e reformula. Professor. Refaz o que ele fez. Então, as jurisprudências, elas, quando um determinado assunto ele é repetido, ele vem sendo repetido pelo Tribunal Superior, acaba se formulando uma jurisprudência para orientar os demais juízes inferiores a seguirem daquela forma, porque o entendimento superior é esse. Tem alguém querendo falar comigo? Eu não estou ouvindo. Professor, eu acho que é o aluno Elias, está aqui no privado, pedindo para saber se o e-mail dele foi cadastrado. Mas acredito, ele não está conseguindo entrar. Se o que ele tinha mandado estava cadastrado. Agora, se ele tentar entrar na aula, mesmo sem o e-mail cadastrado, ele consegue aqui, que aí eu permito. Porque quem está com o e-mail cadastrado, ele entra de imediato. Quem não está com o e-mail cadastrado, ele entra aqui e eu permito. Então, se ele pudesse entrar agora, é só ele entrar que eu dou a permissão no sistema. E depois ele manda o e-mail para que haja o devido cadastro. Se você puder falar com ele e pedir para ele entrar, mesmo qualquer e-mail, aí eu consigo fazer com que ele entre na aula. Certo, vou aqui avisar para ele novamente. Agradeço. E na hora que vocês perceberem aí que ele está entrando, me avisa que eu, de imediato, já dou a permissão aqui. Posso também não estar vendo. As súmulas vinculantes, elas estão no parágrafo 1º do artigo 103A. São também consideradas como fontes formais imediatas, assim como as jurisprudências. O que é a súmula? A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Só pode ser editada pelo Supremo Tribunal Federal, uma súmula vinculante. Obriga magistrados e órgãos públicos a decidirem da mesma forma. Tem que ser aprovada por 8 ministros do STF e deve abordar matéria constitucional. Então, a súmula vinculante, diferentemente das jurisprudências, essas têm que ser seguidas pelos juízes, como uma lei, porque elas têm, de fato, essa força de lei. A súmula vinculante número 11, um exemplo de súmula
que foi editada pelo Supremo Tribunal Federal, e ela diz o seguinte, que era sobre a utilização das algemas. Professor, ele disse que está solicitando aí. Não sei se está aparecendo, é para o senhor aí a questão da solicitação dele. Agora vai. Seja bem-vinda, Elias! Agora foi. Não tinha visto, viu, Elias? Desculpe aí. Agora que eu consegui visualizar. Depois, Elias, me mande esse e-mail que você entrou para que haja o devido cadastro. Não sei se eu já tinha cadastrado o seu, mas, de qualquer forma, eu tento cadastrar novamente. Deu certo, graças a Deus, Virgínia. Ele estava deixando doido, eu e a Kátia aqui no privado, para poder entrar nessa aula. Show, obrigado. Então, o que é que diz a súmula vinculante número 11? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, é uma súmula vinculante, todos os componentes administrativos, todos os entes administrativos, agentes públicos, eles são obrigados a seguir essa súmula. E assim como o Poder Judiciário é obrigado a fazer com que a súmula seja cumprida, sob pena de responderem. Fontes formais imediatas, os costumes. O que seriam os costumes? Conjunto de normas de comportamento a que as pessoas obedecem de maneira uniforme e com constância pela convicção da obrigatoriedade jurídica. Vão auxiliar o intérprete a traduzir conceitos tais como de repouso noturno, honra. Então, esses costumes, eles vão servir para a interpretação, para o conhecimento também da norma em relação a saber o que o legislador quis dizer com aquilo. Talvez um ato obsceno lá no interior do Amazonas não seja considerado um ato obsceno aqui em Fortaleza. Por quê? Porque tem questões culturais envolvidas. Então, a forma que uma pessoa possa vir a se comportar em um determinado ambiente pode ser considerado um ato indecoroso em um determinado estado da federação, em uma determinada cidade, e ser absolutamente uma coisa normal em outro. Então, esses costumes, eles vão servir exatamente para essa interpretação. E o que é o costume? Para ser um costume, as pessoas têm aquilo como uma regra, porque é constante, porque é uniforme. E a convicção de que devem fazer daquela forma. Por último, em relação a fontes formais imediatas, os princípios gerais do direito. São os alicerces do ordenamento jurídico, não estão definidos em nenhuma norma penal. Então, esses princípios gerais do direito, eles são de todos os ramos do direito, que é direito tributário, civil, comercial. Todo ramo do direito tem esses princípios, que eles são regras gerais, são convenções, são normas que se estabeleceram e que as pessoas têm aquilo dentro do próprio ordenamento. Então, algumas aqui. Ninguém pode causar dano e quem causar terá que indenizar. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ninguém deve ser punido por seus pensamentos.
Ninguém é obrigado a citar os dispositivos legais nos quais ampara sua pretensão, pois se presume que o juiz os conheça. Ninguém está obrigado ao impossível. Não há crime sem lei anterior que o descreva. Então, são conceitos gerais, são princípios gerais do direito que servem para a interpretação e que alicerçam o conhecimento.